Como é que foi seu ano? Um ano bom? Um ano de lutas, muitas vitórias, muitos acontecimentos. Esse ano foi um ano que mexeu muito com a vida da gente, eu particularmente, um ano que mexeu muito com minha vida. Muitas vezes a gente tem vontade de desistir de algumas coisas importantes, e aí você leva para Deus e fala assim: Deus, e agora, o que eu faço? Né? Como é que eu caminho? Às vezes você quer, né, bater de frente, às vezes você quer brigar, às vezes você quer lutar, e aí Deus vem e fala assim: calma, aquieta-te. E é muito bom quando a gente ouve de Deus assim uma palavra que deveria trazer paz à vida da gente. Quando Deus fala assim: olha, essa batalha aí é minha, essa luta aí é minha, não preocupa com isso não, segue, faz o que você tem que fazer, mantenha o foco. Então a gente passou um ano de 2019, um ano de muitas mudanças, um ano de muita luta, mudança aí no Brasil, no governo, né? Novo presidente, um novo jeito de comandar as coisas, muita gente é contra, muita gente é a favor, e assim a gente vai caminhando, e quando nós chegamos num ponto desse aqui agora, final do ano, é muito comum a gente então falar assim: vou fazer um balanço aqui, as empresas todas estão aí já planejando seus balanços, vamos ver o que deu certo, vamos ver o que deu errado, e o que a gente vai projetar. O que é que você está projetando para 2020? O que é que você quer que dê certo? Qual o tipo de vitória que você está querendo alcançar? É importante a gente aproveitar esse momento. Esse momento ele é algo que a gente deveria se apegar. Eu às vezes não penso muito nisso, porque para mim, eu penso assim: acabou o ano, começou o outro. Na verdade não mudou nada, né? É um outro dia, o relógio continua, o dia continua, as coisas continuam acontecendo, mas nós precisamos de alguns momentos para parar e pensar. É importante que a gente faça isso não só na última semana do ano, não só agora que está acabando. Agora, se não fez, é importante então que faça. E que faça várias vezes. E que tenha esse costume, esse hábito de aí de repente ir reavaliando: deu certo, não deu, alcancei, não alcancei, e agora qual vai ser o próximo passo, a próxima etapa? É importante que a gente viva desse jeito. E a palavra, a Bíblia, quando você pega a palavra e começa a olhar a vida das pessoas, que as histórias estão retratadas aqui, na grande maioria delas, a gente percebe uma caminhada que tem vitória. É claro que tem histórias aqui tristes, é claro que tem histórias aqui, né, que a gente fala assim: não, eu não quero que aconteça isso comigo, não. É claro que a gente observa aqui momentos de pessoas assim que falam assim: não, eu não quero que isso aconteça comigo de jeito nenhum. A gente lê a história de Jó, por exemplo, apesar de que no final fala de uma coisa boa, né, que voltou tudo, deu tudo certo, em dobro, Deus multiplicou cada vez mais, mas aquele momento de dor, de sofrimento que ele passou, eu penso que ninguém quer. Verdade? Eu penso que ninguém quer, mas nós enfrentamos. Hoje mesmo está um dia assim, até difícil, né? A gente acabou de receber uma notícia há pouco tempo do velório. Inclusive o velório está começando agora, vai ser na Igreja Assembleia de Deus ali, perto anotei aqui para não esquecer, Dom Bosco, no CEMEI, próximo do Dom Bosco, o pai do Herbert. O Herbert foi membro aqui da igreja por muito tempo, então ele perdeu o pai ainda novo, e é um momento triste, né, que vai você repensar.
E fala assim, mas ele já é um pai, já fez família, tudo, já viveu o tempo que tinha que ter vivido. Mas nós tivemos essa semana também uma outra notícia, e essa muito triste, a menina de 24 anos, Ana Clara, né, sobrinha do pastor Erivelto, da Enelice, pastor dessa igreja por tanto tempo, uma morte trágica. Um carro bate no carro dela e ela vem a óbito alguns dias depois, né, foi agora o velório. Então, a verdade é que a gente não sabe do dia de amanhã. Não é assim? A gente não sabe. A gente olha para outros acontecimentos, né? A mãe do Flávio, 92 anos, leva um tombo, cai, quebra, mas está lá, né? 92 anos de idade, está lá, firme. Então a gente não sabe do dia do amanhã, é verdade, mas nós precisamos olhar para o amanhã, não é assim? Nós precisamos olhar para o amanhã e aí pensar como é que vai ser, não é? Não é o texto de hoje. Eu quero que você inclusive já abra a sua Bíblia em Josué capítulo 1, que foi esse o texto que Deus trouxe ao meu coração. Mas Provérbio diz assim, que ao homem ele é dado sonhar, não é verdade? É dado sonhar. Nós podemos sonhar, nós podemos planejar, nós podemos querer, nós podemos fazer prospecção para o ano. Isso é inclusive saudável, é importante que a gente faça isso, mas também a gente precisa entender que a caneta que vai escrever ali o nosso dia, ela é do Senhor. A caneta é de Deus. Quem bate o martelo é Deus, mas nós precisamos apresentar nossos sonhos. Amém? Nós precisamos apresentar nossa vida. Eu tenho ainda para esse ano que vai começar muitos sonhos. Eu estou assim, no momento que eu falei assim, Deus, esse vai ser o ano. Amém? Esse vai ser o ano, vai ser o ano que a gente vai subir um degrau, a gente vai vencer obstáculos, que a gente vai, ter resultados positivos. A gente tem orado a Deus, envie pessoas com o coração no reino. A gente tem falado muito aqui de reino, uma igreja que vive o reino de Deus, uma igreja que entende o coração de Deus, uma igreja que avança de acordo com a vontade de Deus. É isso que a gente quer para esse ano aqui. Vamos, desengavetar aí projetos, vamos lutar para que essa igreja volte a ser reconhecida aqui no bairro como uma igreja que atende a comunidade, como uma igreja que ajuda as pessoas, como uma igreja que caminha com as pessoas. É um sonho que nós temos para esse ano, que mais pessoas se entreguem a Jesus, que a gente ajude pessoas a terem vida com Deus. Então é isso que nós desejamos para o ano, mas é muito importante que a gente aprenda o caminho de vencer. Amém? É muito importante. Semana passada teve um momento da palavra que eu falei de 3 níveis. Eu quero voltar a sua memória nisso aqui. 3 níveis de vida. O nível da sobrevivência. O que é isso? Você luta para conseguir vencer hoje, não é assim? Você está sobrevivendo, o seu dinheiro não dá, as contas vêm, você não consegue saldar tudo, você não consegue comprar aquilo que você quer, você compra só o estritamente necessário. Não tem como comprar ali uma bolachinha recheada para os seus filhos, não tem como comprar um iogurte, mas você compra o pãozinho francês, não é isso? Você está ali no caminho da sobrevivência. Esse é um nível, inclusive é um nível da grande maioria das pessoas. Quase toda a população brasileira, um número altíssimo, vive nesse nível da sobrevivência. Ele não sabe como é que vai ser, o amanhã, mas ele luta para tentar sobreviver. Isso é um nível. A gente tem um outro nível
que é o nível do sucesso. Consegui isso, consegui aquilo, projetei 2019, aí cheguei lá no final do ano, falei assim, deu cheque em tudo, venci tudo, alcancei todos os meus objetivos, ainda teve umas gorjetinhas aqui que eu não estava planejando, que apareceu. Amém? Nível do sucesso, pensei, sonhei, deu certo, deu certo. Esse é o conceito, inclusive, do sistema do mundo. Sucesso. Mas existe um nível que é um nível que vem de Deus. Não é o nível da sobrevivência, mais embaixo um pouquinho. Não é o nível do sucesso, mas é o nível da significância. Minha vida tem sentido. Amém? Minha vida tem significado. E isso não tem a ver se eu luto para ganhar o pão de cada dia, se eu estou sobrevivendo ou se eu tenho sucesso. Nenhum nem outro. Posso estar sobrevivendo, mas minha vida tem significado. Posso ter sucesso, está tudo dando bem, está indo de vento em popa, mas a minha vida tem significado. Então nós como cristãos vivemos uma vida para que ela tenha significado, para que ela tenha sentido, para que essa vida valha a pena. E aí fala igual Paulo, no pouco ou no muito. Aprendi a viver no pouco, vivo muito bem com o pouco, mas também aprendi a viver no muito. Isso não me faz a cabeça. Eu continuo sendo eu do mesmo jeito, porque eu aprendi que eu vivo uma vida que tem sentido. Tem sentido. Tem significância. Então é nisso que a gente quer pensar, dando sequência. É nisso que a gente quer pensar. Uma caminhada de vitória. Como que é uma caminhada de vitória? Vamos ler o texto? Vamos ler o texto? Josué, capítulo 1. Eu gosto demais, principalmente dos 7 primeiros capítulos de Josué. É uma história fantástica, fantástica. Nos 7 capítulos de Josué, os primeiros 7 capítulos de Josué, do 1 ao 7, tem a resposta para uma vida de acordo com o coração de Deus. Ensina a gente a trilhar um caminho e vencer os obstáculos, vencer as lutas e alcançar os planos. Vamos lembrar? Josué, ele era auxiliar de quem? Moisés. Era o braço direito de Moisés, caminhava com Moisés para onde Moisés ia. Josué estava lá, mas quem estava na frente era Moisés. O para-choque era Moisés. Ele que conversava com Deus, era ele que atendia o povo, era ele que resolvia as coisas, era Moisés, mas Josué estava ali, do ladinho dele. Mas o texto que a gente vai ler agora diz que Moisés morreu. Então vamos ver como é que faz. Olha o que acontece. Josué capítulo 1, verso 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês tudo, todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenham cuidado de cumprir toda a lei
que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Essa é a minha ordem. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você para onde você andar. Amém? Você quer ter uma vida desse jeito? Pensa nisso. Quer ter uma vida desse jeito? Vai dar tudo certo. Vai dar certo. E é interessante, sabe, esse caminho de vitória que Deus apresenta para Josué aqui. Você vai conseguir. Você vai alcançar os grandes sonhos. Não são sonhos medíocres. Não são sonhos pequenos. São sonhos grandes. Grandes. Sonhos que, sabe, vai no coração dele. Fica pensando assim, pensa aqui comigo. Você, desde pequeno, seus pais, sabe, lutam para ter uma casinha própria, lutam para conseguir alcançar, sabe, comprar aquele terreno, construir aquela casa, e eles vivem lutando, sabe, não conseguem, deixa o caminho preparado, aí vem você, e aí de repente Deus vai e realiza na sua vida tudo aquilo que seus pais sempre sonharam. Isso é coisa boa? Isso é coisa maravilhosa. Sabe, você sempre sonhou, você sempre quis a vida inteira, e de repente você vai envelhecendo, não dá certo, vai envelhecendo, não dá certo, vai envelhecendo, não dá certo, as coisas não acontecem, sempre difícil, sempre com muita luta, e de repente você pensa assim, mas por que isso acontece comigo? E é muito importante a gente observar isso, a gente vê isso em famílias com vários irmãos, o irmão A, B, sabe, as coisas sempre dá problema, sempre dá errado, as coisas difíceis, amarrado, não avança, e o irmão C, o negócio parece que deslancha, parece que a coisa, sabe, ele planta um negocinho aqui, dá certo, faz aquele ali, dá certo, a coisa caminha. Eu não sei se ele está fazendo certo ou errado, mas existem alguns segredos para um caminho de vitória, quando a gente caminha com Deus. A primeira coisa é caminhar na direção dos sonhos. Eu lembro, no texto dessa história, 40 anos antes, Josué era novo assim, ele era um príncipe, ele era um dos líderes, filho dos líderes de uma das tribos, ele já tinha 40 anos de idade, e aí dá uma tarefa para ele, mais outros vão lá para aquela terra, né? A terra, que terra? Essa terra que agora ele vai conquistar. Quantos anos? 40 anos depois. Se a gente lembrar dos 40 anos atrás, no texto, nós vamos descobrir que somente ele e Caleb insistiram em conquistar a terra naquele tempo. Mas eles foram vencidos. A maioria disse não é agora, não. Mas eles foram intrépidos. Eles falaram, vamos, porque Deus disse que a gente pode ir. Vamos, porque Deus falou que essa terra é nossa. Esse sonho é nosso, o sonho da nossa terra. Vivemos tantos anos no Egito, tanto tempo de escravidão, e agora Deus falou que vai dar a terra. A gente está aqui, ó, a entrada é aqui, a porta da terra é aqui. Vocês não querem ir? Porque a luta vai ser difícil, porque o caminho vai ser pedregoso, porque vai dar trabalho, porque é um terreno de gigantes, porque não é para nós. Todas as perspectivas dizem que isso não vai dar
certo? Que inclusive que a gente vai levar uma pedrada mesmo na cabeça, uma surra daquela boa. Aí você fala, não vou não. Quantas vezes a gente joga os nossos sonhos assim fora? Verdade? É ou não é? Mas o que a gente vê na palavra, não só nesse texto aqui, é você precisa aprender a caminhar na direção do seu sonho. É muito importante isso. O que você quer alcançar? Sabe? Ir nessa direção. Ir na direção daquilo que está no seu coração. Quais são os seus sonhos? Você tem que definir esse alvo, tem que caminhar na direção dele, avançar para aquilo que você entende que é importante para você. Você fala assim, mas o sonho daquele povo lá era um sonho assim, não estou entendendo Deus não, porque Deus tinha que estar pensando com eles, era uma vida espiritual, Deus tinha que estar pensando numa igreja, Deus tinha que estar pensando no ministério, Deus, não é isso? No entanto, Deus está realizando o que na vida daquele povo? Terra, propriedade, bens materiais, um lugar para viver. Por que nós não podemos ter sonhos assim? Sim, é claro que nós podemos ter, isso não está errado não. Agora, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que é importante e com aquilo que é urgente. Esse é um dos nossos maiores inimigos. A gente fica lutando, isso é urgente, eu vou fazer, outra urgência apareceu aqui, eu vou fazer outra urgência, e aí você fica dia a dia lutando com as urgências, apagando incêndio aqui, fazendo isso ali, e os seus sonhos vão ficando para depois, para depois, para depois, para depois. Nessa história aqui, no capítulo 5, no verso 1 e 2, tem um negócio muito interessante, sobre urgente e importante. Olha só, rapidinho. Deus manda Josué pegar o povo, conduzir para a terra prometida. Josué pega o povo no capítulo 1, no capítulo 2 e 3, eles atravessam o Jordão é aberto, o mesmo milagre que Deus fez para Moisés, Deus também faz agora com Josué, abre o Jordão, o povo atravessa o Jordão, faz a cerimônia das pedras, para lembrança, para ficar registrado que eles aconteceram ali, e em frente está Jericó. Quase 1 milhão de pessoas atravessaram lá, 900 e tantas mil pessoas. Do outro lado do Jordão, vai atravessar as montanhas, abaixou Jericó. Primeiro desafio, primeira luta, primeiro, grande embate para avançar. O texto lá vai dizer, se você ler rapidinho aí, 5, 1 e 2, fala assim, que os povos ficaram todos assustados e se encolheram com medo, porque todos os povos ali por perto ficaram sabendo que Deus abriu o Jordão para o povo passar, e eles estão vindo para a guerra, e agora está lá Jericó. O que é urgente na guerra? Se preparar, não é? Se preparar, se organizar, infantaria, armamentos, tal, vamos aqui, vamos chegar, vamos fazer o cerco, não é assim? No entanto, Deus falou assim para Josué: reúne todos os homens, todos os valentes, dá uma pausa e submetam eles a uma cirurgia. Gente, vocês estão entendendo? Vocês entenderam? Atravessa o Jordão, abre o rio, todo mundo passa, está do outro lado, Jericó está aqui, tenta olhar comigo aqui, Jericó está aqui, batalha, guerra, eles já estão esperando a guerra, Jericó já estava, fechou os muros, lacrou tudo, e aí Deus fala assim: cirurgia de fimose em todo o mundo, homens guerreiros prontos para a batalha,
cada um, no mínimo, 7 dias de convalescência. Que loucura é essa? Se Jericó ali está entendendo o assunto, mandando espião para ver o que está acontecendo, que com certeza eles mandaram, porque eles estão lá esperando para a guerra. Ué, cadê o povo que não chega? Já era para ter chegado aqui, não chega. Eles não fizeram cirurgia em quase 1 milhão de pessoas em um dia só. Fizeram? É impossível. Esse negócio levou tempo. Percebem? Mas o que Deus propõe aqui é a aliança com Ele. Essa pausa foi uma pausa para a aliança. Essa cirurgia foi uma cirurgia de aliança. Se vocês querem ir para a batalha para alcançar o seu sonho, para, realizar algo que vai ser muito importante para você, não faça isso sem o que é importante. Não é urgente, não é se organizar, não é se preparar, não é nada disso. O importante não pode ficar para depois, e nós lutamos muito com isso todos os dias, cuidando do que é urgente, deixando de lado às vezes, na maioria das vezes, aquilo que é importante para depois. Quer ver uma coisa simples? Bem simples. Vocês têm filhos pequenos? O Flávio não tem mais, né? Mas não está os dois dentro de casa ainda, né? Quer ver quem tem filho pequeno aqui? Olha, ali está quase perdendo de novo, né? Se o seu filho chama você para brincar, o que você faz? Não, menina, agora não tem tempo não, que eu estou fazendo um negócio urgente aqui. Não, agora não, que eu estou cuidando desse papel, aqueles que não podem deixar para depois. Não, agora não. Quando é que você tem tempo? Nunca, porque sempre você está fazendo algo que é urgente, sempre largando o menino para depois. Esse menino faz o quê? Cresce e vai cuidar da vida dele. Aquelas coisas que a gente não dá importância, na verdade, muitas delas são muito importantes, e o nosso tempo passa e a gente fica só cuidando de urgência. A gente precisa pensar, olha, na direção dos sonhos, dos grandes objetivos, daquilo que a gente quer alcançar. Eu preciso me apegar àquilo que é importante. Uma coisa muito importante que nós precisamos pensar é: quais são os tipos de aliança que nós estamos fazendo? Quais são os tipos de aliança que nós estamos fazendo? A quem nós estamos nos dobrando no dia a dia? O que é que eu cuido primeiro? O que é que eu faço primeiro? A que é que você tem se dedicado no seu dia a dia? Eu preciso pensar sobre isso. Algo também muito importante que a gente observa aqui nesse texto, praticamente o tempo todo, é Deus falando com Josué: seja forte e corajoso. Ou seja, a batalha não vai ser fácil, mas Deus fala assim: avança. Não vai ser fácil, mas vai. Não vai ser fácil, mas enfrenta. Não vai ser fácil, mas vai. Eu tenho que caminhar na direção dos objetivos. A igreja precisa caminhar na direção dos objetivos, aquilo que Deus propõe para ela. As famílias precisam caminhar na direção dos seus objetivos. Mas quais objetivos? Aqueles que Deus propõe, aqueles que Deus coloca, aqueles que Deus avaliza e fala assim: vai, avança. Mas tem uma outra coisa muito importante que Deus fala aqui: obedeça. Avançar e obedecer. Avançar e obedecer. Quer ver outra coisa estranha que está no capítulo 7? Finalmente chega nas portas de Jericó. Muralhas, né? Numa batalha dessa, o que os exércitos fazem, inclusive nesse tempo? Hoje mudou, mas naquele tempo, cerco. Quem está dentro lá da fortaleza fica quietinho.
faz o cerco, e ali dura meses. Esse cerco para quê? Para que a fortaleza não seja guarnecida de água e alimento. Então eles tentam diminuir essa rota aí de benefícios, para que o povo lá dentro comece a entrar em desespero. É assim, essa é a estratégia. E o diabo faz isso com a gente o tempo todo. Cerca a gente e fica fazendo a gente pensar que tudo vai dar errado, que a comida vai acabar, que o dinheiro não vai dar, que eu não vou conseguir pagar minhas contas, que esse negócio aqui eu não vai alcançar, que, sabe, não está difícil, eu não vou fazer, não, porque não vai dar. A gente fica dentro de um cerco, e o diabo fica cerceando a gente, igual o texto diz, ao nosso redor, como um leão procurando a quem vai tragar, para tentar impedir que a gente realize. Se a gente cai nessa armadilha, o que vai acontecer é que nós não avançamos e geralmente desobedecemos. Percebem? Esse é o engano que o diabo propõe para a gente, igual foi falado para Josué lá atrás: não entra não, porque aí é difícil. Esse é o engano. O detalhe é: se Deus avalizou, avança e obedece. Avança e obedece. Se Deus diz que é para avançar, avança. Não tenha medo. Se em 2020 Deus abriu algumas direções aí na sua vida, no seu coração, e Ele fala assim para você: então avança, vai sem medo, mas obedece. Finalmente, para a gente encerrar, antes, é importante eu colocar aqui: primeiro, sempre vão haver obstáculos. Nenhum sonho, por ser sonho, ele acontece assim. Sempre vão haver obstáculos, sempre vai ter luta, sempre vai ter oposição, sempre vai ter alguém que fala não, sempre você vai receber não na cara, não, resposta não, obstáculos, você vai ter muitos obstáculos. Se apegue numa palavra de Jesus, fala assim: no mundo vocês terão aflições. Olha que semelhança, igual Deus falou para Josué: mas tem de bom ânimo, seja forte e corajoso. Tenha bom ânimo, avança, não desista, vai em frente. Muitos inimigos, pessoas que vão dizer não vai dar certo, vão jogar pedra jogar água no seu sonho. Isso aqui não, rapaz, mas que sonho mais medíocre é esse? Que coisa pequena, por que você não pensa grande? Pela cabeça dele, né? Mas uma coisa é muito importante: se Deus está com você, é Deus que vai eliminar todas as oposições. É Deus que vai tratar todos os inimigos. É Deus que luta com você. A batalha não é sua. É tão legal que eu estava falando de Natal. Eu toquei nesse assunto porque é importante demais isso, sabe? Deus, quando Ele te pega, quando você se entrega para Jesus, Ele não pega só você, Ele pega você, Ele pega seus problemas, Ele pega as suas lutas, Ele pega seus sonhos, Ele pega os seus objetivos, e Ele transforma tudo isso dele, porque Ele quer caminhar com você, Ele quer andar com você. Deus pega para Ele. Então essa luta, ela não é nossa, é uma luta, na verdade, que é de Deus. Não desanima, avança, vai, obedece. O que é que Deus falou? Obedece. Talvez o grande problema é porque a gente não escuta mais Deus, não é verdade? Não escuta Deus, fala: mas Deus não falou nada comigo. Bom, como assim Deus não falou nada com você? Olha, qual foi a palavra de Jesus? Lá em Mateus 28, no verso 20: eu
sempre estarei convosco, até o dia final, ou até os últimos dias, ou até o fim. Eu vou estar com vocês todos os dias. Quando é que Ele se afasta de nós? Nunca, nunca. Então Ele está onde? Ele está em mim. Se Ele está em mim, Ele está me escutando. Mas talvez eu não estou escutando. Talvez eu não ouço o que Deus vai falar. Porque às vezes eu nem pergunto, eu nem coloco, eu nem apresento. Qual é o seu sonho? Fala, não, deixa eu vou fazer aqui. Mas é segredo, ninguém pode saber, nem Deus. Vai dar certo? Muito difícil dar certo. Muito. E se der certo, tenha certeza, vai dar errado. Porque vai acabar com a sua vida com Deus. É muito importante o último passo. Muito importante que a gente aprenda o último passo. E o último passo é: presença de Deus é tudo. Esse é o último passo. Para o sonho dar certo, presença de Deus é tudo. Para ter vitória nessa caminhada, a presença de Deus é tudo. Então, tempo com Deus. Eu preciso de tempo com Deus. Tempo com Deus quantas vezes por dia? Não, o tempo todo. Mas de preferência, um encontro de manhã, no café da manhã. Seu café da manhã tem que ser com Deus. Você tem que tomar café com Deus todos os dias, no seu café da manhã, a hora que você acorda ali, se preparou, fez sua higiene, sabe, se organizou, senta na mesa e pega com Deus, pega a sua Bíblia, vai lá ver o que Deus está te falando para aquele dia, conversa com Deus, ora, apresenta o seu dia para Deus. Quantas vezes você faz isso? Todos os dias. Logo que acorda, Deus, o meu dia hoje, Senhor, eu estou pensando nisso, naquilo outro, essas coisas estão configuradas aqui para hoje, mas Deus, como é que é isso aqui? Me ajuda a caminhar, o que eu faço primeiro aqui? Todo dia, essa é uma conversa diária, é isso que vai fazer diferença na vida da gente, sua caminhada junto com Deus, presença de Deus é tudo, então eu tenho que ter tempo com Deus. Faz sentido? Eu preciso ter tempo com Deus. Às vezes você não tem tempo com Deus, então como é que Deus está falando com você? Como é que você está escutando Deus se você não conversa com Deus? Eu preciso de tempo com Deus. É essencial na vida tempo com Deus. De manhã, na hora do café da manhã, na hora do almoço, nos momentos que a gente se junta em família, não é assim? De noite, tempo com Deus. É necessário todos os dias uma leitura bíblica. É necessário. Esse é um dos meus objetivos como líder da igreja para o ano que vem. A igreja caminhar numa leitura bíblica. Amém? Coisa simples, que faz muita diferença. Muita diferença. Todos os dias estamos lendo a Bíblia juntos. Uma família que caminha junto, entendendo o que é que Deus quer, o que é que Deus está falando. Tempo de oração com Deus. Todos os dias, cada um tem que ter o seu tempo de oração com Deus. Mas nós queremos aqui como igreja, muitos tempos de oração com Deus, não só na quinta-feira. Amém? Outros dias, outros momentos, outros eventos, outros jeitos. Tempo com Deus, que seja tantos dias de oração em jejum, sei lá, ou a gente faz um acampamento para ter tempo com Deus, uma saída. Nós vamos ter mais tempo juntos aqui, em nome de Jesus, no ano que vem. Estava conversando com alguém, não sei se foi com a Gesnete, sabe, falou assim, a igreja precisa rir mais juntos. A gente não brinca mais. Estava falando que a gente tem uma quadra aqui atrás, a gente não usa, como igreja a gente não usa para o Ministério de Esportes da igreja, né, Costinha? É ele que usa, mas a igreja fica aí, ó, parado o tempo inteiro. A gente tem que ter mais tempo junto, aqui, ó, na igreja mesmo, fazer um churrasquinho ali ou lá, né? E os meninos brincando aqui, e o Périx comandando um time de futebol ali, ok, Périx? Sério mesmo, sabe? Badminton, peteca, tempo junto,
Tempo em comunhão, isso é família. E Deus também quer isso todos os dias. Deus quer que você compartilhe todos os dias as vitórias. Que bom, graças a Deus, deu certo, obrigado, amém. Coração agradecido, sabe, que entende que Deus está nos levando a vencer. Tempo com Deus é tudo, é tudo. Você vê isso aqui nesse texto o tempo todo. Você pega Jeremias 17, você vai ver isso também. Aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite. Esse mesmo texto se repete lá. Você pega Salmos 1, a mesma coisa. E todos eles vão ter uma palavrinha interessante. Tudo que você fizer prosperará, vai dar certo. Porque você está caminhando com Deus. Deus está ali presente com você. Ele está te ajudando, está te direcionando, está te dando o caminho, está te ajudando a tomar decisões, a fazer as coisas certas, a compartilhar, a descobrir pessoas. E olha, quando Deus abençoa a vida da gente, Ele abençoa a vida da gente através de pessoas. Amém? Deus põe pessoas para abençoar. Eu fui abençoado essa semana. Uma forma assim muito simples, muito importante para mim. Muito importante. Mas tempo com Deus. Sabe? Isso vai formatar na gente, que é o que nós precisamos aprender a ser, que é ter mente e coração de Deus. Mente e coração de Deus. Amém? Amém? Semelhantes a Jesus. Quando a gente tem mente e coração de Deus, a gente pensa como Deus, a gente age como Deus. Eu não estou falando de poder, de milagre, não estou falando disso não, eu estou falando do simples, estou falando do dia a dia, estou falando na caminhada. Você olha para a pessoa está precisando de alguma coisa, a primeira atitude que a gente tem é não posso, não quero, não vou me envolver nisso. Mas isso não é um coração de Deus, isso não é uma mente de Deus. Deus faz o quê? Deus se envolve. Deus vai ali com a pessoa. Não é assim que Deus faz? Se a pessoa clama, Deus atende. Não é só crente não, qualquer um. Vocês sabiam disso? Você fala assim, nossa, aquele cara incrédulo lá, como é que vai estar aí pedindo para Deus ajudar, mas ele não quer nem saber de Deus. Mas na hora da dor, a oração dele é sincera, o pedido dele é de coração, e a palavra diz que Deus ama um coração contrito, um coração quebrantado, um coração entregue, mente e coração de Deus. Esse é o nosso desafio, ser semelhante a Jesus. Amém? Quer ter uma caminhada de vitória mesmo assim, sabe? Caminhe em direção aos seus sonhos. Os sonhos estão dentro de você. Quais são meus sonhos? Não, você não precisa pensar quais são os seus sonhos. Sabe por quê? Eles te movem. Você tenta não pensar e ele vem. Você tenta não querer e ele se apresenta. É assim, Marilene? Não é? Você fala, não quero, mas ele está lá. Vá em direção aos seus sonhos. Obedece e avança. Avança e obedece. O que é que Deus disse? Posso ir? Vai. Se Deus falou vai, vai. Mas eu não estou ouvindo a voz de Deus, Deus não está falando, Deus não está respondendo. Não, o problema não é que você não está ouvindo a voz de Deus, o problema é que está faltando presença de Deus, e presença de Deus é tudo, então eu preciso do meu dia a dia com Deus, eu preciso ter mente de Deus, coração de Deus. Deus vai realizar os nossos sonhos. Amém? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa é sentar, orar, simples, colocar diante de Deus, não ficar pensando muito, fixo, deixa somente, sabe, um tempo de calma, de paz. A hora que vier aquele sonho, escreve, certo?
2020. Puf, 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 puf. Deus está aqui, ó. Agora eu quero ouvir a voz de Deus. Deus, isso aqui é o que eu quero. Não tem nada de mal nisso. Isso aqui é o que eu quero. Agora, a confirmação vem de quem? De Deus. Então você tem um coração de Deus, uma mente de Deus. Todos os dias ali buscando no Senhor e apresentando seus sonhos. E Deus vai falar assim, ó, isso aqui você pode ir, avança, obedece nisso. Vai dar certo. Vai dar certo. Ou então Deus fala assim, não, agora não, para. Davi era desse jeito. Posso ir? Não, fica quieto aí. Ele ficava. É para ficar? Não, agora você vai. Ele pegava e ia. E assim ele ia vencendo. Ele ia tendo vitórias, vitórias e vitórias. Mesma coisa com Josué. Mesma coisa com Josué. Nós precisamos sair do deserto. Amém? A gente fica rodando, às vezes rodando. Deserto, os 40 anos no deserto, eles andaram pouco, não foi tão longe não. Não foi uma linha reta. Eles ficaram dando círculo. A gente tem que sair desse círculo e avançar para os nossos sonhos. Como que a gente faz isso? Olhando para Josué, para grandes homens de Deus, que tem tempo com Deus, que ouve Deus, que obedece a Deus, que Deus é importante, que tem coração de Deus, que tem mente de Deus, e por isso avança para os sonhos, e eles acontecem. E eles acontecem. Amém?